Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de poder entrar na sua casa e poder participar juntamente com você deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Graças a Deus, se você está aqui é porque Deus tem te dado saúde, tem te dado força, tem te dado visão e tem te dado audição. E você pode se alegrar com o Senhor por isso também, não é verdade? Bom, queridos, antes de orarmos por esse culto, gostaria de agradecer ao Senhor pela vida da Beatriz, graças a Deus ela está bem, pela vida do irmão dela, o Jorge Fernando, que também já deixou o hospital, já está se recuperando em casa. Quero agradecer a Deus pela vida da Rose, pela vida do Adailton. Ontem eu estive no portão da casa dele e eu vi com esses olhos aqui, graças a Deus, ele está bem, se recuperando bem e nós somos muito gratos ao Senhor por isso, certo? Vamos orar e eu gostaria de deixar aqui com vocês o versículo de João, capítulo 4, a partir do versículo 21, o Senhor diz assim para uma mulher samaritana: Mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, não é lugar que se adoraria ao Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser esses adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos por essa oportunidade que nós temos de entrar nas casas através desses aplicativos, através dos vídeos, através dos louvores, através da Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Abençoa a vida daquele que está ouvindo esta mensagem evangelística, Senhor. Abençoa este, Senhor, que está aflito, que está desesperado, que está, Senhor, com seu coração apertado, que está sem esperança, que está desfalecido. Ó Deus, que o Teu Espírito use essa mensagem para levantá-lo, para trazer ânimo, para trazer alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos porque a Tua palavra é que nos dá esperança. Te louvamos porque as Tuas promessas, elas não têm fim. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ouve e nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta manhã, abençoa esta tarde, esta noite, ou o momento em que esses irmãos estarão ouvindo esta mensagem, e fala aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa te abençoar ricamente nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus, louvar ao nome desse Deus que é lindo, que é santo, magnífico, grandioso. Esse é o nosso amigo Paulo, que se dispôs a nos ajudar hoje, para que Douglas e eu pudéssemos estar cuidando do louvor dessa semana. Eu espero que chegue ao coração de vocês a maneira que chegou ao nosso coração. Porque primeiro nós somos edificados para transferir aquilo que o Senhor nos trouxe. A palavra do Senhor lá em Filipenses 4,7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a promessa é que esta paz guardará nosso coração, que são as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos em Cristo. É nele que nós somos mais que vencedores. É nele que nós nos tornamos fortes a cada dia. Que seja esse o alimento para nossa alma. Que essa paz que invade o nosso ser e que toma conta de quem somos, seja vinda do Senhor. Não porque tudo vai bem, até porque nós estamos vivendo um tempo em que as coisas não estão bem. Mas porque nós servimos a um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que é justo, magnífico. Esse é o nosso Deus. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz
do Senhor é a nossa força. E é o que nos move, é o que nos movimenta, é o que nos faz mais que vencedores todas as manhãs. É nesta alegria que nós precisamos nos firmar. É nele que nós precisamos nos atentar a permanecer firmes e inabaláveis. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei.
faz brotar em você os frutos do Espírito dele. Deus maravilhoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitastes e ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte dele é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Aleluia.
Senhor, tudo o que nós queremos é esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar, porque nós temos a convicção de que tudo o que necessitamos o Senhor fará. Obrigada, porque nós temos a liberdade de te adorar e de declarar com as nossas vozes o quanto nós amamos e confiamos em Ti. Bendito seja o Teu nome, Pai querido. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meus queridos irmãos, os tempos atuais não estão fáceis. Nós estamos sendo bombardeados com informações, desinformações, de todo o tipo, de tal forma que a cabeça da gente está ficando cada vez mais confusa, a gente não sabe mais a que acreditar, os acontecimentos ao nosso redor nos colocam numa posição muitas vezes de total insegurança, e essa insegurança é causada pela própria situação e também pelo inimigo, que coloca todas essas coisas para que a gente realmente fique desestruturado. Isso que eu gostaria de vamos falar assim, nesse momento, está levando para vocês, devido a tudo isso que está acontecendo. Preste atenção, o inimigo quer colocar em nossas mentes tudo aquilo que põe em dúvida a nossa crença em Jesus. Esse é o objetivo do inimigo. Não importa os meios que ele utiliza, e ele usa isso de uma forma tão sutil que nós às vezes nos deixamos levar, nos impressionar por essas situações. Mas pensem comigo, esse tipo de pensamentos que chegam até a gente no sentido de pôr a gente para baixo, de deixar a gente mal-humorado, não é coisa do nosso Pai, não. Nosso Pai não quer isso para a gente. Mas o inimigo está aí a todo momento nos fazendo a crer nessas situações. E quando nós entramos nessa onda, nós tiramos o nosso foco daquele que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador. Então, meus irmãos, fiquem atentos nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Vamos orar, entregar essa palavra de hoje nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aceita a nossa gratidão, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. E que as palavras que serão ditas aqui, meu Pai, sejam as Tuas palavras, guiadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E que o Senhor toque nos nossos corações, de cada um que está ouvindo isso aqui, Senhor, na medida em que for necessário para cada um de nós. Nos guie, Senhor, afaste de nós os pensamentos negativos que possam vir nesse momento, Senhor. Nos proteja, nos fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando apenas de um versículo. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Que diz: esta
esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo escreve essas palavras a um de seus discípulos, Timóteo, que estava na igreja de Éfeso, uma vez que ele não podia estar com Timóteo para ajudá-lo. E só fazendo assim uma imaginação, imaginando de Paulo conversando com Timóteo, do tipo assim: Timóteo, vem aqui, meu irmão. Fiel é essa palavra que eu vou dizer a você. E é uma palavra digna de toda aceitação. E a palavra é essa, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E foi, Timóteo, por eu ser o principal dos pecadores, que Jesus me concedeu misericórdia, para que em mim Cristo mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, meus irmãos, apesar do nosso assunto de hoje se basear apenas nesse versículo, do seu conteúdo podemos extrair afirmações de extrema importância e totalmente pertinentes aos tempos atuais, principalmente quando os sinais da volta de Jesus vão se tornando cada vez mais evidentes. Você está preparado para esse momento, para esse evento da volta de Jesus? Muito bem, desse pequeno texto, nós podemos tirar várias afirmações. A primeira delas: somos todos pecadores. Paulo está dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dando a entender que o mundo é feito de pecadores. Pecador é alguém que comete pecado, e pecado é você transgredir a lei de Deus, desobedecer a lei de Deus, que está resumida nos 10 mandamentos, sobre os quais todos já ouviram falar de alguma forma, independente da religião seguida. Só para relembrar esses mandamentos, são os seguintes: você não terá outros deuses diante de mim. Você não fará imagens de escultura para adorar como se fosse eu. Você não vai tomar o meu nome em vão. Lembra do dia do descanso para santificar. Você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você vai descansar. Honra seu pai e sua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não farás falso testemunho. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás coisa alguma de seu próximo. Vocês estavam lembrados desses mandamentos? Muito bem, esta é a lei de Deus. Pecador é aquele que quebra um desses mandamentos. E não é preciso ser profeta para dizer que se você não quebrou todos os mandamentos, no mínimo você quebrou um deles. E lembra que Jesus, quando explicava esses mandamentos, disse: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas Jesus disse: quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vocês ouviram que não matarás, mas quem tiver ódio no coração contra seu irmão, esse já quebrou esse mandamento. Então, esses mandamentos foram dados por Deus para mostrar que Deus é santo e que nós somos pecadores. Não há ninguém que não tenha quebrado esses mandamentos. Todos nós quebramos esses mandamentos por pensamentos, palavras e obras, uns mais, outros menos, mas o resultado no final é o mesmo. Apenas para ilustrar, imagine que você esteja agarrado a uma corrente de 10 elos e que ela esteja presa em uma haste na beira de um precipício. Quantos elos deverão ser quebrados para que você caia no precipício? Apenas um. Ou seja, você não precisa quebrar os 10 elos, basta quebrar apenas um e você cairá no precipício, da mesma forma se você quebrar 3, 5 ou 10. O ponto é que Deus é santo e quem quebra um mandamento é culpado de ter quebrado todos.
É verdade que alguns pecados têm consequências maiores do que outros. Pegar uma arma e tirar a vida de alguém trará consequência mais grave do que se eu contar uma mentira para escapar de uma situação difícil. Mas diante de Deus é a mesma coisa. A pessoa desobedeceu a Deus. Portanto, Paulo diz aqui que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele está dizendo que o mundo é composto por pecadores. E você não é exceção. Eu não sou exceção. É assim que Deus nos vê. Você é um pecador, alguém que usou a sua vontade, a sua escolha, a sua disposição para, em alguma vez na vida, você amar alguma coisa mais do que a Deus. Você usou o nome de Deus quando você não devia usar. Você se curvou diante de outro Deus que não ele. Você desrespeitou seu pai e sua mãe. Você contou uma mentira. Você se apoderou do que não era seu. Você olhou para um marido que não é seu. Você olhou para uma mulher que não é sua. E isso é apenas alguns exemplos. Ou seja, não há ninguém que possa dizer que é inocente diante de Deus. Por isso que Paulo diz, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. O mundo é feito de pecadores como você, como eu, e não há exceção alguma em todo o mundo. Até mesmo os povos que não têm conhecimento dos 10 mandamentos têm gravado no coração o que é certo e o que é errado na consciência deles. É por isso que todos eles têm religião. Todos eles tentam agradar a Deus de alguma forma, pois se sentem culpados. Não há exceção. É extremamente importante saber isso, pois tem gente no mundo que não se acha um pecador, ou então diz que há alguém pior do que ele. Não se enganem. Essa diferença não existe. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso está em Romanos 3, verso 23. Então, essa é a primeira afirmação. Somos todos pecadores. Está consciente disso, meu irmão? A segunda afirmação. Os pecadores estão perdidos. Se Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é porque os pecadores estão perdidos. E essa é a consequência do pecado. O pecado torna o pecador perdido no sentido de que a vida dele, a existência dele, vai se perder eternamente. Perdido aqui é a mesma coisa que condenado, porque o salário do pecado é a morte. Porque Deus, que nos deu a sua lei, é santo e justo. Uma pessoa justa trata a outra de acordo com o merecimento dela. Ora, se Deus é justo e nós somos pecadores, o que nós merecemos de Deus é só a punição. Eu não mereço mais nada, pois eu quebrei os seus mandamentos. Pecadores estão perdidos, condenados. E qual o castigo que Deus impõe ao pecador que desobedece a sua lei? Nós, pecadores, já começamos a sentir aqui nesse mundo os resultados dos nossos erros. Por exemplo, você conta uma mentira, é pego em flagrante, perde uma amizade. Você adultera, perde o seu casamento, perde seus filhos. Você é desonesto, perde seu emprego. Você é daqueles que diz o que pensa na cara de qualquer um, perde seus amigos. Você é uma pessoa que não domina sua ira, vive solitária, sem ninguém que goste de você. Então, a gente já começa a sentir os efeitos do pecado aqui, e isso é só o começo, pois depois vem a morte. A morte é o castigo que Deus impôs à raça humana por causa do pecado. Deus nos destinou para a morte porque nós quebramos a sua lei. E pior, depois da morte vem o juízo eterno quando Deus nos traz o seu tribunal. Ele nos julga pelos nossos pecados e nos condena ao sofrimento eterno e a ficar longe dele. Essas imagens são claras para expressar uma realidade que a nossa mente não pode compreender, o que é a perdição e a morte por causa do pecado. Não poderia ser diferente, meus irmãos. Se não fosse assim, por que é que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores? Salvar de quê? Do desemprego? De morrer sem casar? Da doença? Das dívidas? A Bíblia não diz nada disso. Cristo veio salvar pecadores da condenação que eles merecem. Veio salvá-los do inferno, do sofrimento eterno. Foi isso que Cristo veio fazer.
Cristo não veio para lhe dar uma vida boa, uma vida melhor. Claro que ele pode fazer isso se assim for da vontade dele, mas essa não é sua necessidade essencial. Não é ter o carro do ano, ter emprego, ficar bom da doença, mas resolver o problema do pecado na sua vida. Pois você quebrou a lei de Deus, você desobedeceu a Deus e está debaixo do justo juízo dele. Então, todos somos pecadores e pecadores estão perdidos. Vamos agora a uma terceira afirmação. Os pecadores não podem se salvar por si mesmos. Você pode até pensar agora, após ouvir o que já foi dito, que a partir de agora você resolve fazer certas coisas, praticar boas obras, dar esmolas e assim buscar compensar o errado que você fez. Mas se houvesse a possibilidade de você se salvar de seus pecados e você pagar a Deus o que você deve, por que Cristo veio salvar pecadores? Não haveria necessidade de Deus mandar seu Filho para salvar pecadores se os pecadores pudessem se salvar a si mesmos. Seria totalmente descabido Deus enviar seu Filho para morrer na cruz para salvar pecadores, se os pecadores pudessem fazer alguma coisa para se salvarem. O problema é que a nossa situação é pior do que pensamos. Porque além de sermos pecadores até o último fio do cabelo, além de estarmos condenados e perdidos, destinados à morte e ao sofrimento eterno, nós não podemos fazer por nós mesmos absolutamente nada para sair dessa situação. Creiam nisso, meus irmãos. Você pode até imaginar boas obras. Se eu praticar a caridade, ajudar os pobres, contribuir para um orfanato, ou se fizer serviços voluntários, me envolver em movimentos para salvar os viciados em drogas, prostitutas. Será que Deus não verá essas coisas boas que eu estou fazendo? A questão é que, embora estas coisas sejam boas e necessárias nos nossos olhos, Deus olha o nosso coração e a nossa mente. E Ele sabe que muita gente que faz essas coisas não é movida por um amor genuíno ao ser humano e a Deus, mas exatamente por um desejo de satisfazer a culpa do coração, o desejo de receber reconhecimento, de ser aplaudida pelos homens, de ser reconhecida pela sociedade. A motivação está errada porque o coração do homem está no lugar errado. Não está voltado para Deus, para si mesmo. E assim, as nossas melhores obras diante de Deus não valem nada. Vamos fazer aqui uma analogia só para a gente ver um pouco isso de perto. Digamos que você esteja participando de um evento social, claro, antes da pandemia. De repente aproxima-se de você uma pessoa oferecendo fatias de um bolo, no meu conceito aqui que eu gosto, um bolo de chocolate com recheio de morango. O bolo tem uma aparência sensacional de dar água na boca. E surge em você aquela ansiedade, praticamente irresistível de comer. Até aí tudo bem. Porém, naquele momento em que você estende a mão para pegar o pedaço de bolo, você percebe que as mãos da pessoa que está servindo esse bolo estão cobertas de feridas, dando a entender que se trata de uma doença infecto-contagiosa. Você pegaria esse pedaço de bolo? Não precisa responder, não. Agora, imagine você na condição de pecador. Na condição de pecador entregando a Deus as suas boas obras. Aquela boa obra que você achou que se fizesse você iria compensar os seus erros, os seus pecados perante Deus. Qual seria o aspecto das suas mãos quando você entrega essa boa obra para Deus? As suas boas obras, a sua caridade podem parecer coisas boas. Mas o problema não é a sua boa obra, mas a sua condição de pecador. Suas mãos são mãos de um pecador, as mãos de alguém que está manchada pelo pecado.
E por isso, meu irmão, Deus não pode aceitar boas obras como pagamento pelo pecado. Fazer caridade não paga pecado. Para pagar a minha dívida, ainda que eu desse a minha vida, morresse por conta dos meus pecados, ainda assim, a minha alma não é suficiente para satisfazer a justiça de Deus, a não ser se Deus a enviar para o sofrimento eterno. O máximo que você pode dar a Deus é a sua alma para sofrer no inferno eternamente. Só isso poderia satisfazer a justiça de Deus, mas eu creio que ninguém vai querer essa opção. E você também não. Outros dizem que se eu seguir uma religião, se eu for à igreja todo domingo, participar de cultos, etc., quem sabe? Mas isso não vai resolver seus problemas diante de Deus. Religião não salva ninguém, como também praticar atos religiosos não salva ninguém. Seguir este ou aquele pregador não salva ninguém. Escutar culto, sermão todo domingo não salva ninguém. Participar de sessão espírita ou outras reuniões também não salva ninguém. O problema é muito mais profundo do que isso. O ponto é que não há em você ou em mim nada que possa ser feito para resolver esse problema diante de Deus. Todos são pecadores, todos estão perdidos e ninguém pode fazer nada para se salvar. Tá difícil, né? Mas agora pode alegar, agora vem finalmente a boa notícia. E a boa notícia é o Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho significa boa notícia, todos vocês sabem disso. E agora que você já sabe que você é um pecador e que você está perdido, e não há nada que você possa fazer para se salvar, é que você vai entender a boa notícia do Evangelho. Que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a boa notícia. Você é um pecador, você está perdido e você não pode fazer nada para se salvar. Mas em Cristo Jesus, você está salvo. Essa é a boa notícia. É o Evangelho de Cristo. Essa foi a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Não foi por outra razão. Apesar de haver pessoas que dizem que ele veio para ser o reformador social. Ele veio para ensinar o amor ao próximo. Ele veio para nos ensinar a respeito de Deus. Sim, fez todas essas coisas. Mas essa não é a razão principal pela qual Deus veio ao mundo. A razão principal pela qual Cristo veio ao mundo foi para salvar pecadores, porque pecadores estão perdidos e não podem salvar a si mesmos. Deus enviou Cristo com esse propósito. Deus não enviou ninguém mais. Seja Papa, Buda, Maomé, etc., nenhum deles foi enviado para salvar pecadores. Deus só enviou um, e esse um é Jesus Cristo, pregado e ensinado por Paulo de Tarso. Esse que Saulo perseguiu durante toda a vida e que depois se converteu, ele se converteu a ele e se tornou seu maior pregador. Fiel é essa palavra, digna de toda aceitação. Essa é a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Salvar pecadores. E de que forma ele fez isso? A resposta é que, sendo filho de Deus, Cristo não tinha pecado. Ele nunca desobedeceu a Deus e nunca quebrou nenhum dos 10 mandamentos, nem por pensamento, palavra ou obras, pois ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele era Deus feito homem, perfeito, sem pecado algum, inocente, puro, embora vivendo no nosso meio. Ele nunca se contaminou com o pecado, nunca disse uma palavra imprópria. Nunca por nenhum momento deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. Sempre disse a verdade. Nunca se apropriou de nada de ninguém, nem cobiçou absolutamente nada dos seres que estavam ao seu redor. Ele foi o único que pisou nessa terra e que não tinha nenhum pecado. Deus o destinou para ser o representante daqueles que creriam nele. Deus o tomou e o pendurou em uma cruz usando autoridades romanas e a tradição de Judas, e fez cair em cima de Cristo o castigo que nós merecemos por sermos pecadores. Deus castigou em Cristo Jesus os pecados de todos aqueles que vão se arrepender
e crê em Jesus. Cristo morreu por todos os verdadeiros crentes. Se você não crê em Jesus Cristo, é você que vai pagar o seu pecado no inferno. Mas se você crê em Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz, Deus aceita como substituição pelo seu castigo. Ou seja, em vez de lhe castigar, Deus vai aceitar o que Cristo fez na cruz, no seu lugar. E você vai ser recebido por Deus, perdoado por Deus aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Você vai herdar a vida eterna e não será jogado na condenação eterna. Ao contrário, você vai entrar na presença de Deus através do sacrifício e do sofrimento de Jesus. Deus fez cair sobre Cristo o pecado de todo aquele que crê. Esse foi o caminho que Deus encontrou para salvar pecadores. Cristo morreu por estes, derramou o seu sangue precioso. E você me pergunta, mas não tem mais nada a fazer? Absolutamente nada, meu irmão. Toda a ira de Deus, toda a justa vingança de Deus contra o pecado, ele derramou sobre Jesus. E foi por isso que antes da cruz, Jesus orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava com medo da dor, apesar de ser uma morte dolorosa, mas porque ele experimentaria o pecado na sua alma pura. Ele sentiria a ira do Pai em nosso lugar. Foi por isso que naquela hora ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai naquela hora virou o rosto para ele, pois ele foi feito pecado em nosso lugar. Pense sobre isso, meu irmão. Pense o que é ver o Pai virando o rosto para o Filho, porque o Filho era pecado naquele momento, Cristo era o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e que Deus tinha que punir esse pecado. Volto a falar, essa palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É assim que ele salva. E você me pergunta se é suficiente? Sim. Deus nos oferece gratuitamente perdão pelos pecados. Deus nos oferece livremente a salvação, completa e perfeita, através da pregação do Evangelho. Desde a época de Paulo que o Evangelho é anunciado em todo o mundo e a boa notícia é: Deus está aceitando pecadores com base naquilo que Cristo fez. Você pode se reconciliar com Deus. Você pode ser perdoado. Você pode receber a vida eterna mediante Jesus Cristo. E Paulo termina o versículo dizendo: dos quais eu sou o principal. Por que é que Paulo diz isso? Porque ele tinha consciência de todo o mal que ele tinha feito contra Deus, contra Cristo e contra os cristãos. Ele sabia quantos ele prendeu, quantos ele torturou e quem sabe quantos ele matou. Ele perseguiu a igreja de Deus, ele perseguiu esse que veio salvar pecadores. Então Paulo se considerava o pior de todos. E aqui tem uma palavra de esperança, porque alguém pode dizer assim: Zé, isso é bom demais, mas não serve para mim. Você não tem ideia, Zé, de quão ruim eu sou. Quantas coisas erradas eu já fiz. Das vezes que eu fui desleal, das vezes que eu traí, das vezes que eu menti, que eu roubei, vi o que não devia. É indescritível a raiva e o ódio que eu tenho no meu coração para com certas pessoas. Já há muito tempo desejei a morte dessas pessoas. Você, Zé, não tem ideia do quão ruim eu sou. E eu te responderia: realmente, tudo indica que você é realmente ruim. Mas não pior do que Saulo de Tarso, porque ele diz que é o pior dos pecadores. Então, meu irmão, se Deus teve misericórdia daquele religioso fanático, cheio de ódio, que matou pessoas no nome da sua crença, no nome de Deus, será que Deus não pode lhe perdoar? Será que Ele não pode salvar você da condenação que você merece? Dos erros que você já cometeu? Será que Deus não pode lhe dar uma vida nova? Um novo começo? Um relacionamento? Lembre-se, meu irmão,
Não é a virtude que qualifica alguém para ser aceito por Jesus. É o convite de Jesus que abre o caminho para uma vida de virtude. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Acredite nisso, meu irmão. Se você tem alguma dúvida ainda, se você tem aquele peso nas costas, peso, dor no coração, arrepende dos seus pecados. Arrepende agora. Lembre-se, não é a virtude que qualifica alguém por ser aceito por Jesus. É o convite de Jesus que abre o caminho para uma vida de virtude. É isso aí, meus irmãos. Que Deus os abençoe e guarde, os proteja. Amém. Senhor, eu acredito que ainda tens no coração estas palavras para o seu povo, o teu Israel de hoje. E são estas as palavras que o meu coração anseia para os aniversariantes dessa semana. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para eles com amor e lhes dê a paz. Números 6, 24 a 26. Jackson e Cirineu, vocês são sacerdotes dos seus lares, que jamais lhes falte instrução do Senhor, para que vocês conduzam a vida de suas famílias com sabedoria, e que nunca falte para vocês a saúde, pois com ela grandes serão as suas vitórias em Jesus. Lucas, continue crescendo em graça e sabedoria diante de Deus, pois assim a proteção do Senhor será o seu guia e suas promessas te alcançarão para sempre. Seja feliz. Kênia, parabéns pelo seu aniversário. Mais um ano Deus guardou você com paz e visão, sendo produtiva no reino. Que esse ano possa ser especial para você, vendo seus amados crescerem espiritualmente, que no Senhor continuem fortes a sua confiança e a sua esperança. Lilian, certamente seus louvores hoje estarão ainda mais intensos e amáveis, pois sempre canta para o Senhor com alegria no coração. Que sua voz chegue ao trono da graça com ardor e fervor e que jamais te falte fé. Davi, que seus caminhos possam ser aplainados de acordo com a vontade do Senhor. Que haja mudança, transformação em Jesus em sua vida, para que tudo te corra bem. Enfim, o teu reino, ó Pai, é eterno, e tu és rei para sempre. Eu sei que o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que faz. Eu confio que o Senhor está perto dessas vidas que aniversariam nesta semana, pois certamente pedem a sua ajuda, pois pedem com sinceridade. Eu confio que o Senhor dá a todos os que o temem o que é necessário e protege os que o amam. Salmos 145, 13 a 19. Amém. Graças a Deus por essa palavra, por esse louvor. Não é verdade? Um pecador, ele não pode salvar a si mesmo, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que venceu a nossa morte, que venceu o nosso pecado. Irmãos, me despeço com vocês com a palavra de 1 Pedro 5,10 que diz: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha uma semana firme nas promessas do Senhor, firme
naquele que morreu por nós. Um grande abraço a todos vocês.